O que hoje parece muito normal para nós, as cidades, durante muito tempo elas não existiram. Neste pequeno vídeo, vou comentar com vocês rapidamente como que surgiram as cidades. Acompanhe comigo. Durante milhares de anos, nós, os Homo sapiens, fomos caçadores-coletores. Nós não vivíamos fixo em um lugar. Nós não éramos sedentários. A nossa vida era um vem e vai atrás de alimentos, lugares com caças, lugares onde possibilitava uma melhor coleta de frutos, de alimentos, de raízes. Então a gente vivia em pequenos bandos, como essas representações, né, artísticas aqui, que mostram parcialmente como era, atrás de alimento para a gente sobreviver. O que acontece é que aproximadamente entre 15 mil e 8 mil anos antes de Cristo, são datas muito aproximadas, as fontes são várias e o consenso maior aí é que num lapso de tempo de mais ou menos 7 mil anos aproximadamente, o ser humano começou a se sedentarizar. Onde isso aconteceu? Onde hoje, nessa região aqui que nós chamamos de Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né? Aproximadamente onde é o Iraque hoje, no vale do rio Indo, onde hoje é o Paquistão, onde hoje é a China, no vale do rio Amarelo, e no vale do rio Nilo, na África. Esta região aqui da Mesopotâmia foi onde ocorreu a primeira explosão urbana. Aqui existiram várias cidades, mas as cidades não surgiram de uma hora para outra. O que acontece é que essas tribos nômades, devido a vários motivos, mudanças climáticas em especial, elas começaram a ficar um pouco mais de tempo nesses lugares que eram interessantes para elas. Esses rios forneciam água, fornecia alimento através da pesca. Eles acampavam ali, continuavam ainda sendo coletores e caçadores, mas já permaneciam um pouco mais de tempo num determinado lugar. Depois eles desmontavam essas aldeias, eram materiais assim, pele de animais, às vezes vegetais, às vezes deixavam ali, iam para outro lugar. Existe vestígios arqueológicos dessas aldeias que datam aí de 10, 12 mil anos, né? Muito normal acontecer isso em toda a região ali, onde hoje a gente chama de Mesopotâmia, na Ásia Central, na Turquia, onde hoje é o Irã. Muito normal encontrar vestígios arqueológicos dessas proto-aldeias, as quais ainda não eram cidades. O ser humano ele começou primeiro a domesticar alguns animais. Possivelmente o cachorro foi o primeiro animal que nós domesticamos. Esse bicho nos acompanhava, né, porque era interessante para ele comer alguns restos, né, de animais que nós caçávamos, e para nós eles eram interessantes devido ao fato de à noite ele dar um alerta para nós se tinha algum perigo, se alguma coisa ou alguém estava se aproximando dessas aldeias. É interessante que essa função do cachorro parece que permanece até hoje. A cabra talvez foi outro animal que nós domesticamos primeiramente, depois isso foi acontecendo com animais maiores. Essas proto-aldeias, elas foram ficando cada vez mais tempo nos lugares. E aí começam a surgir então as primeiras construções permanentes, podemos dizer assim. Juntamente com essas construções permanentes, nós já tínhamos mais domínio sobre alguns animais e sobre alguns vegetais. Ou seja, nós já estávamos domesticando vegetais também. Esse termo pode ser usado
tanto para animal como vegetal, porque o vegetal você vai aprendendo durante anos e anos qual é o melhor broto, qual é a melhor semente. Essa concepção artística já mostra ali para nós algumas construções permanentes, né, de pedra, algumas feitas de adobe, que é o material, aquele tijolo que não é cozido, e as mulheres tiveram um papel fundamental na agricultura. As fontes indicam que elas foram as primeiras agricultoras, mas nós ainda éramos caçadores e coletores, e esse foi um pequeno grupo de pessoas que permaneceram nessas regiões com as construções permanentes, ou seja, já tínhamos grupos de pessoas que eram sedentários. Aquelas proto-aldeias evoluíram para as primeiras cidades, mas ainda existiam muitos grupos, caçadores, coletores e nômades, e essas primeiras cidades geravam uma estranheza danada para esses grupos. Não entrava na cabeça dessas pessoas que poderia existir um espaço ali do planeta cercado com construções permanentes, as quais, além de ocupar um lugar onde eles se amontoavam ali para viver, ocupavam também um redor dela, né? Ali se plantava, e isso começou a gerar muito choque entre as tribos que ainda continuavam nômades e aquelas que já estavam se sedentarizando. Isso na história da humanidade é muito importante. Ainda hoje nós temos povos nômades. A Bíblia, ela nos relata de uma forma, pensando pela ciência, de uma forma alegórica, que a destruição de Jericó, que foi, né, constatado a primeira cidade que surgiu no mundo, parece que ali houve uma derrubada daquelas muralhas e toda uma narrativa que expressa muito bem essa coisa, essa estranheza entre aqueles que permaneceram nômades e aqueles que se sedentarizaram. E aí tem esse filme aqui, é um recorte da cena do filme Conan o Bárbaro. O que tem de importante aqui é a estranheza que vai gerar a civilização. Civilização. Antiga e corrupta. Você já tinha visto isto antes? Não. Não vamos perder tempo. Então a gente vê que era algo estranho ainda a cidade, e era assim que se percebiam. Oh, gostosa? Você não sabe há quanto tempo está lá. É muita comida. Pede. Tem sempre esse cheiro? Como é que o vento entra aqui? Então a gente pode notar aí pelo filme, coisa de segundos, mas dá para ter uma ideia aproximada de como um nômade se sentia numa cidade. Um ambiente ali cheio de animais, um mau cheiro, comida para todo lado. Isso vem mostrar para nós uma coisa muito importante, que é o excedente. O surgimento da cidade, para os pesquisadores do assunto, foi devido a um excedente agrícola. Quando sobra alguma coisa, é possível que outra pessoa vá para uma função administrativa, governamental, enquanto outros produzem para ele se alimentar, ou seja, sobra alimentos. E, inclusive, existem estudos que mostram vestígios arqueológicos de depósitos de alimentos. Esses alimentos eram depositados ali, então não faltava, digamos assim, né, via de regra, alimentos para os moradores da cidade. Essa imagem que nós estamos vendo já é uma concepção de uma cidade muito bem constituída da Mesopotâmia. Como ali era uma planície, as cidades tinham suas muralhas. O que se destacava na cidade, o que nós vemos aqui, é um zigurate. Esses templos eram muito comuns ali. E
isso daqui era algo assim muito deslumbrante, espetacular para a época. As primeiras cidades ali, Uruk, Eridu, Nínive, depois Babilônia, que foi uma grande cidade, essas concepções artísticas, quando a gente encontra aí na internet, normalmente elas mostram Babilônia, que foi a maior cidade da antiguidade, com exceção de Roma. Antes de Roma é Babilônia. Babilônia, alguns estudiosos apontam que possivelmente teve 300 mil habitantes. Isso é uma coisa assim fantástica para a época, que ali naquela região as cidades tinham em torno de 2 mil a 10 mil habitantes. Para ter 20, 30 mil habitantes eram cidades enormes. Então Babilônia superou de longe todas as cidades ali da Mesopotâmia. O surgimento dessa cidade, como eu estava falando, ela vem junto com o surgimento de classes sociais, vem com o surgimento da escrita, que eles precisavam relatar, eles precisavam ter anotações de todo um conjunto ali de alimento, de pessoas. A matemática, ela vem daí, né? Os princípios de astronomia. De um modo geral, o que acontece é que foram nessas primeiras cidades, eu diria até com os sumérios, que todo esse sistema de mundo que nós conhecemos hoje, que é muito normal, essas regras, essas normas depois na Babilônia, né, com Nabucodonosor, o código, né, de Hammurabi, tudo isso daí surge com as primeiras cidades. Então, esse surgimento das cidades vem junto com o surgimento de várias outras coisas que até hoje nós usamos e que estiveram presentes lá milhares de anos antes de Cristo, né? Aqui uma concepção artística da cidade de Mênfis, no Egito, que era um lugar também onde existiram várias cidades. Hoje, dessas cidades, sobraram resquícios arqueológicos aí de alguns igurates. No Egito, as pirâmides e alguns templos que ficaram. As moradias das pessoas comuns, elas com o tempo se deterioraram, né? Nós não temos muita, ainda, né? Apesar das pesquisas arqueológicas, não temos muito material para estudar a arquitetura dos comuns, podemos falar assim. E aqui, para quem quiser ter mais informações, são publicações minhas, né? Nós temos aqui Formação das Cidades, onde eu abordo um pouco mais sobre o surgimento das cidades. E temos aqui as 10 maiores cidades do mundo, né? As 10 cidades mais antigas do mundo, né? Vamos até dar uma olhada aqui para vocês perceberem como que isso ocorreu. Deixa eu sair daqui. Então aqui nós temos também, para quem tiver curiosidade, né? Tem essa postagem que fala das cidades, das 10 cidades mais antigas do mundo. Eu não gosto muito de listar, mas para finalizar uma aula dessa, talvez é interessante. Temos aqui Jericó. Eu estou colocando aqui as datas aproximadas e o pessoal, possivelmente, o lugar onde está Jericó tem resquícios arqueológicos ali de 8.000, 7.500 anos. Depois nós temos Uruk. Vejam bem, ó, que todas na Mesopotâmia. Ó, Susa, Hieracópolis, no Egito, Kish, né? Nippur, Lagaste, Anal e Troia são as 10 cidades mais antigas do mundo. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso, então. Até a próxima.